Fala, gente linda! Faz um tempo que eu não apareço por aqui, não é? Mas de vez em quando é normal, eu dou uma sumida, porque eu estou sempre envolvida com minhas questões, projetos pessoais. Graças a Deus a mudança é grande, não é? Então tem aquele momento que a gente precisa, né, entrar para a nossa caverna para a gente poder processar e trabalhar as questões para a gente voltar e trazer mais coisas, graças a Deus, para a vida e para todos, não é? Já começado a gente. Mas muito bem, hoje eu trouxe um tema bem interessante que vai tratar sobre a questão de dificuldade na vida. Você está passando por um período de dificuldade? Está sendo difícil para você lidar com essa situação? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Não tenho dinheiro, não sei o que é que eu vou fazer, e agora? E eu tenho conta para pagar, e tem menino para sustentar, e tem isso, enfim, socorro, né? Então, eu vim aqui para trazer para vocês, para dizer que tudo é uma questão de perspectiva, tá? Eu costumo sempre dizer que as coisas, elas são simples, elas podem não ser fáceis, mas são simples. E a questão de não ser fácil é muito mais uma questão de saber lidar com sabedoria, é a maturidade, é a experiência de você lidar com o fato, em equilíbrio. Certo? Então, é como aquele atleta. O atleta, logo no começo, quando ele não está preparado, é aquele sofrimento, gera um medo, gera uma angústia. Será que eu consigo? E se compara com o outro? Enfim, né? Mas com o tempo, ele aprende a se condicionar, a se trabalhar, ele se prepara e ele começa a ter autoconfiança. Começa a entender que a vida é mais, que a vida é abundante. Ele começa a entender que o concorrente pode ser bom, mas ele também é. Então ele começa a trabalhar a questão do poder pessoal, da resistência, da persistência, do equilíbrio e assim vai, certo? Então é simples pelo fato de você muitas vezes sabe o que tem que ser feito e sabe o caminho, ou ao menos você sabe que você tem que fazer alguma coisa, né? Mas muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque é um processo, não é um milagre. Então acontece que você leva um tempo até você alcançar o resultado ou ao menos passar por uma transição, aquela situação mais turbulenta. Isso é natural, é um processo de mudança e a gente está sempre nele, né? Ora você está numa situação mais confortável, ora menos, mas você está sempre em processo de constante mudança. Porque a vida é movimento, a vida não para. Se a sua situação está parada, está estagnada, desconfie, tem coisa errada. Você com certeza não está fazendo nada para a situação mudar. E a questão é, se você está bem, será que está mesmo? Ou você está só acomodado, com preguiça ou medo de seguir adiante? Não é verdade? Então, hoje eu trouxe dois contextos aqui, mas que no final trabalha sempre se conectando. Um numa situação de um contexto social economicamente desfavorável, de pobreza, e um outro numa situação economicamente muito favorável, certo? Mas que todos trazem as suas misérias emocionais, que todos temos, certo? Que isso pode estar ligado a vários fatores. Mas no final é isso que vai determinar como você enxerga o mundo, como você lida com as situações de vida, como você se relaciona com você e com o todo e com os outros, porque isso faz toda a diferença, certo? Então, no primeiro contexto, ele traz essa situação de contexto desfavorável economicamente, certo? Então, eram vários jovens, mas jovens, digamos, dos seus 20 e poucos anos. E esses jovens, eles estavam freneticamente irritados, estavam muito agressivos, atrás de um outro jovem, do convívio de amizade deles, porém, eles estavam muito aborrecidos com ele, porque ele tinha feito alguma coisa que os outros não gostaram. E eu desconfio que nem foi que ele fez nada com eles, né? Na verdade, eles simplesmente acharam que alguma coisa que ele fez não foi boa. E eles estavam com muita raiva e queriam surrá-lo, no mínimo, não é? Então, estava essa corrida, digamos, eu via os jovens correndo, né, atrás desse outro, e esse outro se escondendo.
E era tudo muito próximo. Era, sabe, aquele gato e rato, assim, bem perto, um do outro, e ficava correndo, 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 e um se escondia aqui, o outro passava. Mas eles não conseguiam alcançar o outro jovem, porque ele era muito mais hábil e ele era também muito sábio. E ele estava mais tranquilo na situação, apesar de ser tenso, porque ele sabia que se os outros o pegassem, iam dar-lhe uma surra. Mas me parecia que aquilo não era novidade nem tão assustador para ele, porque ele já sabia lidar com a situação, apesar de saber que ia sentir dor, tá? Ele não queria apanhar, mas ele sabia que fazia parte do caminho que ele estava trilhando. E tudo bem, ele não se parou por conta disso. Enfim, então eu via esses jovens correndo, né? Era um campo grande, uma fazenda, não sei, né? E eles corriam. E esse outro ficava se escondendo. E aí eu via quando passava para um lado, outro passava para o outro. E era aquela situação. Bom, enfim, o que aconteceu foi que, daqui a pouco, o jovem que era sábio, que estava sendo perseguido, ele tinha uma folga, ele conseguia realmente despistar os demais. Que hora estava muito no encalço deles, daqui a pouco perdia completamente, né, o sentido daquilo e eles desapareciam. E aí esse jovem que era mais sábio começava a ter uma conversa, né, e ele começava a mostrar, ele conversava com outras pessoas e ele começava a mostrar o quão dinâmico ele era, mostrava que a situação dele econômica era a mesma dos demais, mas a visão era diferente. A forma como ele agia era diferente. Então, o que era que acontecia com esse jovem? Enquanto os outros estavam perdendo tempo na vida, tentando pará-lo, tentando machucá-lo, né? Talvez até por despeito, por raiva ou por falta do que fazer, não é? Porque tinha raiva, porque no final o outro conseguia tudo. O outro se safava, como diz a história, né? E ele estava sempre 1, 2 passos à frente e os outros não conseguiam. Então isso por si só já era um motivo suficiente para eles terem raiva dele, porque na verdade talvez eles gostariam de estar no patamar de ter a agilidade, a sapiência, né? A esperteza do outro, mas eles simplesmente não tinham. Então eles se ocupavam a tentar pará-lo ou destruí-lo, o que é muito deprimente, não é? Mas, infelizmente, na nossa vida é o que mais tem. Mas, voltando à história, o que aconteceu? E ele começava a mostrar, embora ele fosse um garoto, né, seus 20 e poucos anos, um rapaz jovem, né, de pouca, ele não tinha estudo. Acho que ali, se ele tivesse muito, era o 2º grau. Ele realmente não tinha condição, o meio não era favorável, era um meio rural, não tinha escolas, não tinha nada, mas ele era sábio, ele buscava. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, então ele buscava, ele começava a ver negócio de investimento, ele via curso, ele começava a estudar, isso ia abrindo a cabeça dele, né? Ele começava a ver sobre negócio. Coisas simples, claro, eu estou falando de coisas simples, minha gente, nada muito elaborado, mas eram coisas simples que ele conseguia entender e botar a mente dele para funcionar. Então ele não se limitava àquele trabalho braçal da roça. Ele fazia sim junto com os outros, mas ele estava sempre um passo à frente. E sempre que tinha uma folga, ele estava estudando, ele estava fazendo, aí ele mostrava, ele estava vendendo coisas. Não é? Ele estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo, ele estava dando o jeito dele. Já começava do semblante, ele era totalmente diferente dos demais. Ele era mais livre, era mais alegre, ele era mais maduro, sabe? Assim, de um jeito leve. E os outros não. Isso por si só incomodava os demais. E aí esse jovem mostrava esse contexto. E aí eu conseguia ver o futuro desse jovem. E esse jovem, ele mostrava que ele tinha um futuro muito promissor lá adiante. E era impressionante, porque na vida é assim. Tudo que a gente faz tem uma consequência, boa ou ruim, depende do que você está fazendo. Mas é fato. Você tem seu processo para trilhar, mas é fato.
Mas uma coisa que me chamava muita atenção nesse jovem, a alegria dele. Sabe? Ele era leve, ele era seguro de si, e era uma coisa que eu não via nos outros. Nos outros só via raiva, frustração, inveja, sabe? Eu via muita agressividade nos outros. Eu não sei qual era a história dos outros, porque digamos que nessa história, para a gente poder fechá-la aqui, eu só conseguia captar, digamos, isso, né? O fato desses jovens estarem correndo com essa emoção, digamos que eu percebia, sentia essa emoção deles. E o outro, apesar disso, era tenso, mas ele estava bem. Ele ria, ele estava tranquilo, ele dizia, olha, eu tenho que correr, porque se eles pegarem vão me machucar de verdade, é soco, é pontapé, isso é aquilo. Ele sabia que não ia ser fácil, mas ele não estava... Ele estava correndo sim, ele estava tendo as precauções, mas ele estava focado no futuro dele, não era essa perseguição. Naquele momento ele teria que se safar daquilo, mas ele estava focado. Ele sabia o que ele queria, aquilo não era tão importante, ele sabia que aquilo não tinha a ver com eles, com ele, aquilo tinha a ver com eles, né? As emoções dos outros, não tinha nada a ver com eles, era um problema dos outros. Ele só tinha que sair dessa situação, não é? Mas a vida dele, ele estava seguindo. E era muito interessante ver os projetos, sabe? Passando aquele filmezinho mostrando o comportamento dele diante dos fatos, o como ele estava sempre entusiasmado, sempre motivado, buscando coisas novas, sempre trabalhando isso. Então era questão de tempo, independente de qualquer coisa, ele já vivia bem comparado aos outros, porque na cabeça dele, no mundo dele, nas emoções dele, não cabia certas besteiras, entendeu? Não pedia tempo com isso igual aos outros. Então esse é um contexto. Eu vou dar uma parada aqui para poder passar para um outro contexto, para depois a gente fechar. O outro contexto era um contexto de riqueza. É interessante porque primeiro, digamos, aparecia um homem, né? Se mostrava a cena de um homem. Era um homem, digamos, bem maduro, né? Eu não diria idoso, mas bem maduro, sabe? Bem maduro mesmo. E esse homem, ele estava muito envelhecido, ele estava com o semblante muito triste, né? Muito triste e muito fechado, muito fechado. E esse homem se apresentava como se fosse numa floresta, não é? Me vinha muito assim até o semblante do xamanismo, certo? Mas ele estava isolado, né, numa situação assim, isolado, não sei se eram as montanhas ou as serras, eu não sei, mas este homem, ele se apresentava de que forma? Era tipo assim, umas fogueirinhas, uns gravetozinhos, e tinha uma fogueirazinha à noite, e ele estava, sei lá, esquentando alguma coisa, carne, marshmallow, não sei, era alguma coisa, mas o que me chamava a atenção era a emoção desse homem. A tristeza que esse homem trazia, o quão ele estava fechado naquela situação, o quanto esse homem estava pesado, sabe? Ele estava num contexto natural, mas ele não estava em conexão com aquilo. Na verdade, era uma fuga. Isso era muito claro na imagem, não é? Então, o que aconteceu com esse homem? Daqui a pouco aparece um outro cenário de riqueza, onde ele volta para casa, de tempos em tempos, ele voltava para o lar dele, e o lar dele, onde tinha a esposa também, né, de idade como ele, uma mulher muito bonita, muito bem cuidada, e pasmem, era um castelo a casa deles, mas era um castelo mesmo, sabe? Porque era uma situação de família, herdada de família, uma espécie de museu que contava todo aquele contexto histórico de família, de ancestralidade, que tinha a ver com riqueza, tinha a ver com, talvez até com lutas, com guerras, mas sempre num patamar acima, né? Sempre de alto escalão. Então, pessoas visitavam este castelo. Então, era muito bonito, as esculturas, tudo era muito assim, muito bonito, muito bem cuidado e muito rico também, não é? Então, a esposa, né, muito bem vestida, praticamente roupas como se fossem de
de princesas, né, de rainha, muito bem arrumada, naquele contexto social de alta sociedade, de alto escalão, realmente, né? E o marido tristemente retornava ao seu lar, porque tinha compromissos. De tempos em tempos haviam aberturas e apresentações desse contexto histórico no castelo, e se recebia muitas pessoas de outros países, mas muito mais pessoas que se mostravam de países africanos. E o que acontecia era tudo muito colorido, tudo muito bonito, tudo muito assim bem trabalhado, né? A recepção, tudo era impecável. A esposa administrava isso. Então tudo era muito lindo para receber os convidados. Tudo era perfeito, né? Vendo assim. E aí, aprofundando, fora desse castelo, haviam esculturas muito lindas. Eu não sei porque as esculturas eram muito frágeis. Eram esculpidos, na verdade era esculpido assim na parede. Só que eu percebia que essas esculturas, elas iam se desmanchando. Por alguma razão, elas estavam frágeis, mas eram tão lindas. Mas elas estavam em transformação. E engraçado que mesmo aquilo que se destruía, mas se transformava em algo também. Ela não ficava sem nada. E também era bonito e colorido. E aí de repente via aquele contexto. Vinha a esposa conversando com amigas também, né, do meio social, no qual ela se queixava, era muito queixosa, porque ela falava do marido, né? Ela se queixava que ela não aguentava mais aquela vida, né? Era uma vida na qual ela vivia sozinha com todas as responsabilidades, nas quais o marido nunca estava presente e nem anotava, ou seja, não existia o casamento, não existia a parceria de fato. E ficou bem claro que em épocas remotas houve amor, houve um relacionamento, mas em um dado momento foi sofrido um trauma, uma situação na qual aquilo se desfez. E o marido, ao invés de enfrentar a situação, né, ao invés de chegar junto e resolver, ele se isolou. Ele se isolou, ele teve aquela fuga de passar o tempo todo voltado para o casulo dele de problema, talvez até se vitimizando ou se queixando, não sei o quê, e não saiu daquilo, esqueceu que a vida continuava, que havia uma família, que havia uma esposa, que haviam outras coisas na vida, que além daquela dor daquele momento. Sabe? Então, assim, voltando para a história, era muito essa situação. Então, ele voltava de vez em quando e acontecia isso. E ela falava para mim que eu não aguento mais, eu não suporto mais. Só que aí se apresentava o contexto de pessoas chegando, pessoas de países africanos, e ela também se queixava. E ela se queixava num tom um tanto preconceituoso. Ou seja, ela se lamentava da própria história dela, de se sentir só numa situação de mera aparência, não é? Sobrecarregada, uma vida que não tinha vida, que não existia família, não existia nada, existia uma obrigação e um vazio e nada mais. E aí ela descontava, né, nesses preconceitos. Na verdade, eu acho que ela muito mais estava mal com ela, e ela descontava, e eu ainda tenho que fazer isso. Ou seja, tudo aquilo era uma grande farsa, e por isso era notório que as paredes do castelo, elas se desfaziam por dentro e por fora. Era notório como ia se fragilizando e soltando e se dissolvendo. Aquilo não tinha mais como se sustentar. E aí a amiga, né, acostumada naquele padrão social de status, dizia, não, mas olha, é melhor você aguentar, tipo assim, né, vamos manter esse padrão aqui, essa situação, é melhor, finge que nada está acontecendo. E ela dizia, mas eu não aguento mais, porque era muita dor e sofrimento de sentir daquela forma. Existia revolta
e angústias de ambos os lados, né? É lógico. Tanto do lado do marido como do lado da esposa. Cada um, ela percebia ele no mundo dele, mas ele se isolou de uma maneira que ele não enxergava absolutamente mais nada nem ninguém na vida, somente com focozinho naquela dor, no problema, sabe? E aí a amiga aconselhou. E aí entra uma outra pessoa e fala assim, olha, mas tem uma coisa, né? E essa pessoa fazia isso, era uma pessoa que vinha da cozinha, ela estava limpando os fogões. E vocês sabem que fogão significa prosperidade, né? Porque significa cozinha, aonde se nutre. E a pessoa dizia assim para ela, mas tudo na vida tem um limite, você tem que analisar do que vale tanta riqueza, se isso aqui nada é real. Se você não consegue mudar essa situação, faz sentido você ficar presa por situações que não te traz nenhuma alegria, quando você pode mais. Você não precisa disso aqui, né? Você tem condição, tanto economicamente falando, como outras situações também, de refazer a sua vida. Você não está presa aqui, não é? Você se prendeu para não perder aquela situação. Porque uma coisa é fato, né? Todo relacionamento, ele só existe de fato quando todos os envolvidos colaboram. Se não há uma colaboração, um comprometimento de todas as partes, a relação deixa de existir, ela se transforma em outra coisa qualquer, menos numa relação de fato. A tendência é se afastarem. E se ficarem juntos naquela situação onde não há conexão, é só dor e sofrimento e mágoa. Não traz outra coisa, é frustração. Então, num ambiente altamente tóxico. E aí, daqui a pouco, num outro contexto, né, ouço a parte do marido. Quando o marido se queixava e apresentava um outro contexto de dor para ele. Ele tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. A mulher era do meio e tinha um filho mais velho. E ele falava assim, que tinha os 3 filhos, era notório que ele amava muito a família dele, não é? Mas ele falava, ele se queixava, ele dizia, o meu primeiro filho me deu muito trabalho, consumiu todas as minhas forças e a minha energia. E aí eu questionava, mas de que forma, né? E aí ele falava, olha, ele perguntava muito, ele falava muito, ele era muito agitado, enfim, tinha um contexto de situação do filho que ele não aceitou bem, teve uma situação que ele não soube lidar, e ele, por não aceitar a situação e não saber como lidar, aquilo consumiu e fez com que ele se fechasse, provavelmente. Serviu de gatilho, talvez por questões dele mesmo, não trabalhadas. Mas a questão é que isso levou a um comportamento de fuga, que o isolou de todo o mundo, de uma maneira geral. Ele ficou somente na dor dele, uma dor criada, não é? Porque ela existia de fato, mas tinha como ser transformada, mas ele preferiu isolar-se e deixou toda a família a Deus dará, né? Porque dinheiro é muito importante, mas somente o dinheiro, num contexto desse, não resolve. Há necessidade de mais, a necessidade de atitude, de um todo. E aí, depois, se fecha o cenário. Vamos trabalhar os 2 contextos. O que é que há de conexão em tudo isso? Onde eu quero chegar para vocês, para falarem da questão se está difícil a vida e como vocês agem diante delas. Colocando as 2 histórias, eu digo o seguinte para vocês. Primeiro, vocês veem que, independente da situação econômica, o que existe é como a gente lida com a situação. Se você está ocupado com a sua vida, você está ocupado com a vida dos outros.
Você está preocupado em melhorar o seu comportamento, a sua situação? Ou você quer saber se o outro está bem, se o outro não está, e está jogando todo o seu veneno lá, ou as suas preocupações, ou os seus cuidados, e está esquecendo de você? Esse é um ponto, certo? Porque isso não leva um comportamento que não leva a absolutamente nada. A outra coisa é, diante das dificuldades, como é que você está reagindo? Você aceita da forma que é e você está buscando de uma forma criativa e otimista, uma maneira de você transformar, de você sair disso? Ou você simplesmente se sente uma vítima da situação, ou deixa a raiva, o ódio, o medo tomar conta de você e foge, se esconde para não viver aquela situação e não sair dela? Muitas vezes é uma situação preguiçosa ou cômoda, porque uma coisa é fato. Se você não consegue sozinha, é para isso que existe ajuda. É para isso que existe psicólogo, é para isso que existe a religião, é para isso que existe terapeutas, é para isso que existe um monte de coisa que você pode fazer para sair da situação. Porque você não é melhor e não é pior do que ninguém. Há situações que são realmente desconfortáveis, isso é verdade, minha gente. Mas ninguém morre por causa disso. Mas você morre isolado, você morre de tristeza, você morre de depressão, você morre de outras coisas, você pode morrer. Porque você desiste de viver. Porque você se consome somente com uma coisa e esquece do resto. E aí as paredes se destroem, né? Já começando de você. O corpo não aguenta. Uma coisa vai gerando a outra. Então você vê que quando você se preocupa demais com as situações alheias, ou até com as opiniões alheias, você não segue a sua vida, você não se autodescobre, não descobre o seu potencial. E você precisa acreditar em você, acreditar que você é mais, acreditar que você pode. Não ficar se comparando. Não, seja realista. Aceite as coisas como são, não fique fantasiando. As coisas são isso e acabou. A gente não vai negar, mas eu posso transformar. Como? Então você vai estudar, vai fazer o seu planejamento. Sabe que é um processo. Vai se alimentar de coisas que façam com que você saia disso. É isso que você vai fazer, tá? Aí você vê um outro contexto, um contexto economicamente rico, de um meio social, mas altamente doente, altamente tóxico, onde tudo é aparente, onde as pessoas estão revoltadas, onde as pessoas não têm amor dentro delas, onde elas não têm o que passar, onde as pessoas estão fazendo por fazer, que isso também só gera doença. Então, minha gente, eu trouxe isso para vocês para dizer o seguinte: se a vida tá difícil ou tá fácil, eu não sei. O que eu sei é que todos nós vivemos todos os lados. Ora em cima, ora embaixo, é uma roda, ela gira. A roda ela não para. Agora, conforme você tem essa disposição de amadurecer, de ser sábio, de buscar sempre, de acreditar em si, de mostrar e trabalhar isso, sabe? Você vai aprendendo a se fortalecer, a ter resiliência, a acreditar, a se autoacreditar e não aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa, eu falo de ambiente tóxico. Porque muita gente, quando fala qualquer coisa, acha que só estou se referindo a dinheiro. É um todo. O se autovalorizar é um todo. É em todos os sentidos. Vá buscar o seu melhor. Mas vá buscar com os pés no chão, de onde você está. Seja coerente. Tenha humildade em aceitar o ponto que você se encontra e as coisas como são, que não podem ser mudadas. Orgulho não leva a nada. Às vezes você também está se achando. Quando eu falo em você se autovalorizar, eu também não estou falando em orgulho, você achar que você... Então eu estou falando de arrogância nem de prepotência, não. E não estou falando disso. Eu estou falando de você ser uma pessoa coerente, conectado com o todo, saber que a vida é mais, que a vida é amor, que a vida é conexão. Gente, parece uma brincadeira. Tem gente que acha que amor é piegas, né? Que é coisa que não existe mais. Eu sinto muito dizer que essas pessoas precisam se curar, porque o amor está dentro de você. E quem sabe sobre frequência, o amor tem uma frequência altíssima. Quando você está com amor, vibrando o amor dentro de você e ao redor, nada pega em você, porque a frequência é outra. Agora, se você vibra na escassez, no medo, na solidão, no sei o quê, no vitimismo, eu sinto muito lhe dizer, mas tudo vai pegar em você, tudo que não presta, porque é sintonia.
tá? Não há outra coisa, é isso, é simples. Ai, eu não consigo, vá se tratar. Ai, mas é difícil. Mas é assim mesmo. É como uma pessoa que entra numa academia e nunca fez um exercício. No começo vai sofrer, mas depois vai ficando tudo legal. É um processo. E depois ela se sente tão bem, tão bem, tão bem, que nunca mais ela quer deixar. Então você começa de você. Comece se cuidando, comece se amando, comece se permitindo. Comece a esperar o seu tempo. Não adianta querer abraçar o mundo de uma só vez. Vamos com calma, de um passo a passo. Não se compare com ninguém, né? Acompanhe exemplos bons, mas não precisa invejar. Quando você vê uma pessoa que tem uma situação boa, uma disposição diferente que você gostaria de ter, poxa, fique feliz. Fala assim, poxa, que bom, que coisa boa que essa pessoa tem. Eu também posso ter isso, né? Não precisa ser igual a pessoa. Vai buscar o teu melhor. Segue bons exemplos, bons referenciais. E a vida começa a ficar mais leve. Vai ficando mais leve. Você começa a achar graça e ver luz onde antes não existia. E sabe o que acontece? As portas vão se abrindo. Elas vão se abrindo no tempo certo, quando você está pronto, quando você está maduro, porque você está buscando. Não adianta dizer, eu entreguei tudo a Deus. Tá, é muito bom. E é importante, você tem que entregar tudo a Deus. Mas entregue tudo a Deus, solte e faça a sua parte. Porque se fosse assim, Deus não colocaria você aqui para fazer o quê? Ficar sentado num sofá olhando para cima sem fazer nada? Não, a sua vida pertence a você. Então cabe a você sair. Você está aqui para se desenvolver, para crescer, para se acreditar, para buscar coisas boas, para fazer acontecer. Faça. Deus está aqui para poder te ajudar. Deus está dentro de você, seja como você acredite. Mas está aqui não para arrastar você, tirar você do buraco, porque Ele te deu inteligência para isso. Te deu um corpo para isso. Faça acontecer. Mas olha, não fica achando que, então quando eu conseguir um excelente emprego, quando eu conseguir muito dinheiro, aí tudo vai estar resolvido. Engano. Olha a situação do castelo, dinheiro tinha demais. E estava tudo se destruindo, todo mundo morrendo doente. E lá, os pobrezinhos, o cara estava super feliz, ele nem tinha dinheiro, nem tinha tanto conhecimento, mas ele acreditava. Então a fé é algo importante, a fé em Deus, mas acima de tudo também a fé em você mesmo, porque Deus está em nós. Acredite em mais semelhança, imagem e semelhança de Deus, Deus em ti. Deus é essa energia poderosa que está em tudo e em todos. As pessoas, engraçado, elas leem, mas não entendem, não é? Fica esperando algo milagroso, tipo assim, eu sou um coitadinho, eu não faço nada, mas Deus vai me salvar. Né? Deus é que sabe. E entra no conformismo, não é por aí. Mas enfim, se essa é a sua escolha, saiba que vai doer um bocadinho, vai demorar muito mais. Uma hora você vai despertar quando você quiser. Deus não vai abrir seus olhos, você precisa abrir. Deus não vai dar o passo por você, você precisa dar o primeiro passo. Se você quiser. Até quando você não suportar mais. Mas enfim, a mensagem que eu vim deixar aqui hoje para vocês é essa. Que vocês abram os olhos, abram a mente, mas acima de tudo, abra o coração. Quando você abrir o coração para a vida, para todos, para você, você vai ver que só vai te acontecer o melhor. Mas eu me decepcionei, mas eu fui traído, mas eu tenho medo, sim, e daí você tá numa vida que tem pessoas têm problemas, pessoas também, e acontece. E aí, você tem que aprender a lidar com frustração, com traição, com medo, com isso e aquilo. Faz parte das perseguições, olha lá a história. Faz parte das perseguições, faz parte das frustrações, faz parte das dificuldades. Mas quem disse que tem que ser só isso? Então quer dizer, então porque uma situação não deu certo pra mim, então agora eu vou me fechar, não vou mais parar de acreditar. Nossa, quem precisa trabalhar sou eu. Não é? Que desisti muito cedo, porque algo não saiu. Não é que não deu certo porque a experiência você aprendeu alguma coisa. Mas porque algo não saiu do jeito que eu queria que fosse. Não é? Então,
que está falando aí? A criança aqui dentro, ferida lá atrás, ou a criança medrosa, traumatizada, ou a criança birrenta, que quer tudo na hora, que se não for daquele jeito não dá certo. Como assim? Olha, não sei qual é a tua história, não sei qual é a tua situação, mas observa todas essas falas, todos esses pontos e vê onde você precisa melhorar. E saiba de uma coisa, não é pra ninguém, é pra você, pro seu bem-estar, porque a gente veio aqui pra ser feliz, a gente veio aqui pra acreditar, a gente veio aqui pra fazer acontecer, pra mudar. E não importa, aprenda a andar nas gangorras da vida, no sobe e desce, nas montanhas russas, enfim. Não pense que todo dia você vai acordar, ai, pulando, tô alegre, tô feliz. Vai ter dia que você vai estar feliz, vai ter dia que você vai estar para baixo. E faz parte, só não se apegue às coisas ruins. No dia que não tiver muito legal, ok, se acolha, faça alguma coisa por você, saia do ambiente, vá olhar algo bom, faça uma comidinha gostosa, enfim, se arrume, faça qualquer coisa por você, se acolha, aprenda a se acolher. E logo você vai ver que passa. Acaba a questão. Se algo não está tão bom, busque ajuda, vá tentar entender o que está acontecendo. As terapias estão aí. As constelações, as hipnoses clínicas, tudo que a gente trabalha, tudo que eu trabalho também, tudo isso mostra. Mas vá buscar onde tiver, onde for possível para você. Só não dê a desculpa de ficar parado e dizer que as coisas não estão boas porque é assim mesmo, ou porque sei lá o quê. Isso tudo é desculpa. Tá certo? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai acontecer no passo de mágica, não é nada disso, mas eu estou falando para você que é possível acontecer. E isso para todos nós, por mais difícil que seja a situação, pode ser uma situação de perda. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil não, a gente perder um ente querido é uma dor muito grande. É uma dor que às vezes a gente fica até sem saber entender direito o que está acontecendo, às vezes a gente nem consegue acreditar, né? Cada um vê de uma forma diferente. Mas, gente, a gente quando nasce, a gente já está morrendo. A gente sabe que a gente tem o tempo certo para sair. Isso aqui é só uma passagem, esse corpo é só um invólucro. A gente sabe disso, mas quando chega a hora, a gente se desespera. Parece que perde tudo. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente soube. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que isso é uma coisa natural. E a gente não sabe o tempo nem a hora, nem que você vai estar aqui e nem quem está do seu lado. Então, faça o seu melhor para você não perder seu tempo, porque você veio aqui com um propósito. E quando você for para lá, você não vai levar seu título, não vai levar o seu dinheiro, mas você vai levar aquilo que você é, aquilo que você aprendeu a construir, a evolução do seu espírito. Eu não estou falando de você ser um bom samaritano, não sei o que, nesse sentido religioso. Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando de você se desenvolver como pessoa, de você melhorar, de você aprender algumas coisas que sejam importantes para um mundo melhor. Porque o mundo se faz da gente, entendeu, gente? Mas para você fazer o mundo, você precisa se fazer. É assim que a gente vai construindo aos pouquinhos. Então, a gente sabe disso. Ai, dói muito. Dói muito, mas você precisa se desapegar, você precisa entender que a pessoa cumpriu a jornada dela. E a sua? E a sua? Às vezes você nem sabe. Aí fica lá, talvez cômodo, talvez pela situação que você tinha. Não é por aí. Dói, se acolha, dê o seu tempo de luto, busque ajuda se você precisar, chore o que você precisar chorar, agradeça a oportunidade de ter tido aquela experiência, aquele tempo com a pessoa e solte. Isso é um todo, minha gente, isso é um trabalho, isso é um relacionamento, é o que for, são coisas que são muito caras pra gente. Que a gente às vezes fica meio atordoado, mas acontece que faz parte da vida a mudança. Quanto mais você se acostumar com isso, no sentido, não é se tornar frio, é você entender o processo, viver o seu momento, se acolher e desapegar e seguir adiante. Você vai ver que se torna mais simples. Talvez não fácil, mas simples. E aí as coisas